Salmos 25, versículo 15. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele tira os meus pés da rede. O Salmo 25 é uma oração de dependência. Não é apenas um cântico devocional, mas uma declaração de postura espiritual. Davi não fala apenas do que Deus faz. Ele revela como o coração do fiel deve se posicionar diante de Deus. O verso 15 concentra essa atitude em uma imagem poderosa: olhos firmes e pés livres. A direção do olhar determina o destino do caminhar. Este versículo nos ensina que libertação não começa nos pés, mas nos olhos. Antes de Deus tirar o fiel da rede, o fiel aprende a fixar os olhos no Senhor. Na linguagem bíblica, olhos representam atenção, expectativa e confiança. Aquilo para onde o homem olha é aquilo de onde ele espera a resposta. Olhos são instrumentos de direção interior. Eles revelam o centro da esperança. Davi não diz: meus olhos se voltam ao Senhor quando estou em perigo. Ele afirma: estão sempre voltados. Isso indica constância, disciplina espiritual e prioridade relacional. Não é um olhar de emergência, é um olhar de aliança. Teologicamente, isso descreve a essência da fé: orientação contínua para Deus como fonte de direção, proteção e sentido. A fé bíblica não é apenas crença na existência de Deus, mas foco persistente na pessoa de Deus. Muitos querem livramento sem direcionamento, querem intervenção sem relacionamento. Mas o texto mostra a ordem divina. Primeiro, os olhos aprendem a permanecer. Depois, os pés experimentam libertação. A rede, mencionada no versículo, é metáfora para armadilhas, perigos ocultos, ciladas morais, pressões emocionais e enganos espirituais. Redes não são obstáculos visíveis como muros, são perigos disfarçados. O maior risco não é aquilo que nos confronta, mas aquilo que nos captura sem percebermos. Redes espirituais incluem decisões precipitadas, conselhos sem sabedoria, orgulho disfarçado de convicção, medos disfarçados de prudência, desejos disfarçados de necessidades. A rede prende porque o olhar estava distraído. O coração que não vigia a direção do olhar se torna vulnerável à captura do caminho. Aqui está um princípio de conselho espiritual. Quem não treina o foco, tropeça no invisível. Manter os olhos no Senhor não é um sentimento, é uma prática. Não depende de humor, mas de decisão. É cultivado por meios concretos: meditação constante na palavra, oração regular, não apenas emergencial, autoexame diante de Deus, submissão à verdade, mesmo quando confronta, lembrança ativa do caráter de Deus. Olhos espirituais se desviam facilmente. O mundo oferece múltiplos focos concorrentes: aprovação humana, resultados rápidos, segurança material, controle pessoal. Cada foco alternativo enfraquece a percepção da direção divina. O conselho é claro: foco espiritual não é automático, é treinado. Davi diz: ele tira os meus pés da rede. Não diz: eu tiro. A libertação é obra divina. O papel humano é manter o olhar. O ato libertador é de Deus. Isso corrige dois extremos espirituais: o passivo, que não olha para Deus e espera livramento automático; o autossuficiente, que tenta se libertar sem dependência. A espiritualidade bíblica é cooperativa. O homem fixa os olhos, Deus remove a rede. Há armadilhas das quais apenas discernimento divino pode libertar. Nem toda rede é rompida por força, muitas são evitadas por direção. O texto não diz que o fiel nunca entra em redes, mas que não permanece nelas. O olhar constante gera intervenção oportuna. Deus age em favor de quem vive orientado para Ele. Isso nos ensina algo pastoralmente importante. Deus não promete ausência de armadilhas, mas presença de livramento. A maturidade espiritual não elimina riscos,
Aumenta a sensibilidade à voz que alerta. Aqui vão alguns conselhos práticos para a aplicação do princípio deste versículo. 1. Revise diariamente o foco do seu coração. Pergunte: para onde estou olhando para encontrar segurança? 2. Não tome decisões quando o olhar estiver dominado pelo medo. Medo distorce a visão espiritual. 3. Cultive pausas de orientação, momentos intencionais de oração antes de escolhas importantes. 4. Reduza distrações espirituais. Excesso de vozes enfraquece a escuta de Deus. 5. Pratique o olhar antecipado. Busque direção antes da crise, não apenas durante. Há uma ordem espiritual silenciosa neste versículo. Olhos, depois pés. Visão, depois movimento. Atenção, depois libertação. Quem aprende a olhar para Deus não apenas sai das redes, passa a reconhecê-las antes de cair nelas. O salmista nos convida a uma espiritualidade de foco contínuo. Não é intensidade ocasional, mas direção permanente. Não é olhar ansioso, é olhar confiante. Manter os olhos no Senhor não é fuga da realidade, é alinhamento com a realidade mais alta, a soberania cuidadosa de Deus. E onde os olhos permanecem, os pés encontram liberdade. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que pode se fortalecer com ela e inscreva-se aqui no canal. Cada gesto seu faz diferença, espalha esperança, fé e transformação através dos ecos nas escrituras que chegaram a ti. Obrigado por caminhar junto conosco nessa jornada. Deus abençoe você.